A Bíblia é repleta de histórias, parábolas e figuras enigmáticas que fascinam e intrigam leitores ao longo de milênios. Além das passagens conhecidas sobre milagres e ensinamentos, há descrições de seres misteriosos que desafiam a nossa compreensão e despertam a curiosidade. Hoje, vamos explorar os 10 seres mais misteriosos da Bíblia, figuras que carregam consigo um misto de poder, mistério e simbolismo. Prepare-se para uma jornada pelos relatos bíblicos que nos levam a imaginar criaturas e entidades além da nossa realidade cotidiana. Em 10º lugar, Leviatã. O Leviatã é descrito no livro de Jó como uma criatura colossal que habita as profundezas do mar, um monstro marinho de poder incomensurável. Com escamas impenetráveis e um sopro que causa fogo, o Leviatã simboliza o caos primordial e é frequentemente associado ao poder soberano de Deus sobre a criação. Alguns estudiosos acreditam que ele representa forças naturais incontroláveis ou até mesmo inimigos de Israel. Ainda assim, sua presença no texto bíblico continua a ser objeto de debate, deixando um rastro de mistério que fascina leitores há séculos. A figura do Leviatã também aparece em textos apócrifos e outras tradições religiosas, aumentando a complexidade de sua interpretação. Muitos ainda questionam se ele seria uma metáfora para o caos que Deus domina ou uma criatura literal que existiu nos tempos antigos. Seja como for, o Leviatã continua a ser um símbolo poderoso de desafio e domínio divino sobre o indomável. Em 9º lugar, Behemoth. Assim como o Leviatã, o Behemoth é mencionado no livro de Jó como uma criatura de grande poder, mas que habita a terra, não o mar. Descrito como um animal de proporções gigantescas, e se alimenta de grama como um boi e cujos ossos são como barras de ferro, o Behemoth é muitas vezes interpretado como uma representação da força bruta da natureza. No entanto, sua identidade exata é alvo de muitos debates. Alguns sugerem que ele pode ter sido inspirado em um hipopótamo ou elefante, enquanto outros acreditam que seja um símbolo de algo mais profundo e metafórico. Em algumas culturas, o Behemoth é visto como o guardião da terra, o oposto do Leviatã que guarda o mar. Sua menção em textos bíblicos não apenas ressalta sua grandeza, mas também convida à reflexão sobre o equilíbrio entre os elementos. A dualidade entre Behemoth e Leviatã é frequentemente estudada como um exemplo de equilíbrio entre forças opostas na criação divina. Em 8º lugar, querubins. Os querubins são frequentemente associados à proteção e ao sagrado. Diferente da imagem popular de anjos bonitos e delicados, na Bíblia eles são descritos com múltiplas faces, de homem, leão, boi e águia, e cobertos de olhos, aparecendo no jardim do Éden, guardando o caminho para a árvore da vida, e no templo de Salomão, os querubins representam a presença de Deus e seu poder protetor. Essas criaturas enigmáticas também têm asas que cobrem o corpo, simbolizando mistério e autoridade divina. Eles também aparecem na visão de Ezequiel, onde são descritos como entidades que sustentam o trono de Deus, movendo-se em todas as direções sem se virar. A complexidade de sua descrição reforça a ideia de que eles não são seres comuns, mas manifestações da presença divina. Nos textos judaicos e cristãos, os querubins são considerados guardiões do sagrado, uma ponte entre o divino e o humano. Em 7º lugar, serafins. Descritos no livro de Isaías, os serafins são criaturas que rodeiam o trono de Deus, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles possuem 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. A palavra serafim tem raízes no termo hebraico para queimar, o que pode indicar sua natureza ardente e purificadora. Apesar de sua função angelical, os serafins são cercados de mistério devido à sua forma distinta e seu papel no céu, reforçando a ideia de que estão muito além da compreensão humana. Na visão de Isaías, a presença dos serafins causou tremor na fundação do templo, um indicativo de seu poder. Eles são considerados os seres mais próximos de Deus, estando constantemente em sua presença e glorificando-o sem cessar. Muitos estudiosos acreditam que sua função é não apenas louvar, mas também atuar como purificadores, removendo a impureza daqueles que se aproximam do divino. Em 6º lugar, os Nefilim. Os Nefilim são mencionados brevemente no livro de Gênesis como os gigantes que habitavam a terra nos tempos antigos, antes e depois do dilúvio. Disse que eles são o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Sua natureza exata tem sido alvo de muita especulação, sendo retratados como heróis de renome
nome ou seres caídos. Alguns estudiosos acreditam que eles poderiam ser anjos caídos, enquanto outros sugerem que eram humanos de estatura gigantesca ou uma raça híbrida. O pouco que se sabe sobre os Nefilim continua a alimentar teorias e debates. Sua presença na Bíblia e em textos apócrifos indica que eram figuras de grande importância nas narrativas antigas. Alguns textos sugerem que eles desempenharam um papel nos eventos que levaram ao dilúvio, sendo vistos como corruptores da humanidade. Isso torna os Nefilim figuras de mistério, poder e intriga religiosa. Em quinto lugar, o Anjo da Morte. O Anjo da Morte é uma figura sombria que aparece em diversos pontos da Bíblia, sendo mais notável no livro de Êxodo, durante a 10ª praga do Egito. Este ser misterioso é descrito como a força que leva a vida dos primogênitos, demonstrando o poder de Deus e sua capacidade de julgar. Embora nunca seja descrito fisicamente, a sua presença é sentida como uma sombra inevitável de julgamento e justiça divina. A falta de detalhes visuais e a simbologia em torno de sua missão deixam muito espaço para a imaginação e o temor reverente. Alguns textos religiosos fora da Bíblia mencionam o Anjo da Morte como Azrael, atribuindo-lhe uma identidade e um papel específico na coleta das almas. Sua figura é muitas vezes usada para simbolizar a inevitabilidade da mortalidade e a autoridade divina sobre a vida e a morte. Em várias culturas, ele se torna uma figura que transcende o medo e representa a transição para o desconhecido. Em quarto lugar, a serpente no Jardim do Éden. A serpente que tenta Eva no Jardim do Éden é um dos seres mais emblemáticos e enigmáticos da Bíblia. Representada como a instigadora da queda do homem, sua identidade vai além de um simples animal falante. Em muitos textos religiosos, ela é associada a Satanás, embora a ligação direta não seja explícita em Gênesis. A serpente simboliza a tentação, o conhecimento proibido e a queda da inocência, abrindo uma discussão sobre o papel do livre-arbítrio e a natureza do mal. Sua aparição no Éden não só marcou o início da narrativa do pecado original, mas também deu origem a debates teológicos sobre a redenção e o perdão. A serpente é frequentemente vista como uma metáfora para a escolha humana e o desejo de ultrapassar os limites impostos por Deus. Isso a torna uma figura central em debates sobre moralidade e o propósito divino. Em terceiro lugar, o Cavaleiro Pálido. No livro de Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse aparecem como presságios de eventos catastróficos. O Cavaleiro Pálido, que monta um cavalo de cor pálida, é associado à morte e é seguido pelo Hades. Ele tem o poder de matar com a espada, fome, pestilência e as bestas da terra. Sua figura é carregada de simbolismo sobre o fim dos tempos e o julgamento divino, representando a mortalidade e a destruição. O Cavaleiro Pálido é uma das visões mais aterrorizantes do Apocalipse, lembrando-nos da fragilidade da vida. Sua imagem é frequentemente usada em literatura e arte para simbolizar o inevitável fim e a justiça que acompanha o fim dos tempos. O impacto visual e espiritual dessa figura tem ressoado em diversas culturas e épocas, servindo como um lembrete do poder da narrativa bíblica. Ele continua sendo um dos símbolos mais reconhecidos e discutidos do livro de Apocalipse. Em segundo lugar, o Anjo Gabriel. O Anjo Gabriel é um dos mensageiros mais importantes de Deus, aparecendo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele é conhecido por entregar mensagens significativas, como o anúncio do nascimento de João Batista e Jesus Cristo. Gabriel é frequentemente retratado como uma figura de autoridade e sabedoria, carregando boas novas e visões que moldam a história da humanidade. Sua presença em momentos cruciais sugere seu papel como mediador entre o divino e o humano, trazendo revelações que mudam o curso da história. Gabriel também aparece em outras tradições religiosas, como o Islã, onde é reconhecido como o anjo que revelou o Alcorão a Maomé. Seu papel como comunicador de mensagens divinas o torna uma figura central no entendimento de intervenções divinas na história humana. Sua aparição é sempre um prenúncio de eventos significativos e transformadores. Em primeiro lugar, o anjo caído, Lúcifer. Lúcifer, também conhecido como Satanás, é talvez o ser mais misterioso e controverso da Bíblia. Originalmente descrito como um anjo de luz, ele se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus, tornando-se o símbolo do mal e da tentação. Sua história é cheia de simbolismo e representa a luta eterna entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Lúcifer é frequentemente retratado como um adversário astuto, capaz de manipular e corromper, tornando um dos seres mais complexos e fascinantes
fascinantes dos textos sagrados. Sua rebelião é frequentemente interpretada como um aviso sobre orgulho e a busca de poder além do devido. Ao longo da história, ele tem sido visto tanto como um inimigo implacável quanto como um catalisador para a reflexão sobre moralidade e livre-arbítrio. Lúcifer é central em discussões teológicas sobre a redenção, a graça divina e a natureza do pecado. Esses seres bíblicos misteriosos não só enriquecem as histórias das Escrituras, mas também continuam a fascinar e inspirar debates e interpretações até hoje. Eles nos lembram do vasto e profundo simbolismo encontrado na Bíblia, um texto que transcende o tempo e a cultura. Qual desses seres você achou mais intrigante? Deixe seu comentário abaixo e, se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais mistérios e histórias fascinantes.